Fala, vestibulandos, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula, segunda parte também sobre fonética e fonologia. E na aula passada, o que eu tinha comentado com você? Sobre dígrafo. Que dígrafos são duas letras para um fonema, né? E que basicamente o que nós estamos vendo eram dígrafos consonantais. Por quê? A gente vai ver uma segunda categoria de dígrafo nessa aula de hoje. Mas então o que seria o dígrafo consonantal? Dígrafo duas letras para um som e esse som vai ser um som de consoante. Vimos que sempre CH, LH, NH, RR, SS sempre vão ser dígrafos, sempre. E o G1 e QU também vão ser dígrafos, só que esses daqui nem sempre vão ser dígrafos. Professor, por quê? Hoje eu vou explicar para você. Olha só, a palavra guitarra e querer, que foi o que nós tínhamos visto aqui, e eu vou contar para você uma história de um ex-aluno que ele foi muito bom. Ele era um aluno muito bom, tá? Era um caso meio delicado, porque ele estava no quarto ou quinto ano de cursinho dele, e ele foi fazer Federal Santa Catarina e ele me procurou para entrar com recurso numa questão dessa. Porque uma das alternativas apareceu a palavra queijo, afirmando que queijo havia um tritongo na palavra. Bem, você divide, né? Queijo, duas sílabas. E aí você percebe que tem aqui as letras U, E e I. Logo, é um tritongo. E ele colocou como verdadeira. O gabarito oficial da Federal Santa Catarina colocou como errada. Aí o aluno me procurou para entrar com recurso, porque o professor está falando que não é tritongo. E o que foi triste? Eu chegar para o aluno e falar, cara, não é tritongo. E o aluno ficar doido, maluco, professor, como que não é tritongo? Pelo amor de Deus, eu dividi as duas sílabas certinho. E eu estou vendo U, E e I juntos na mesma sílaba. Como que isso não é tritongo? Senta que você vai entender por que isso daqui não é um tritongo. O que o aluno raciocinou é o raciocínio de um aluno bom, normal. Poxa, U, E, I na mesma sílaba, três vogais na mesma sílaba, legal, vai ser um tritongo. Só que não era. E por que não era? Preste atenção. Olha só, dígrafo é duas letras para um som. Por que o GU e QU nem sempre vão ser dígrafos? Porque concentra. Para que ele seja dígrafo, essas duas letras têm que ter apenas um som. E para que isso aconteça, o U não pode ter pronúncia, não pode. Só que na língua portuguesa, em algumas palavras, o GU tem o U com pronúncia e o QU tem o U com pronúncia. Se esse U não tiver pronúncia, vai ser dígrafo. Se ele tiver pronúncia, tem outra classificação. Professor, eu não estou entendendo nada. Presta atenção que você vai entender. Olha aqui. Coloquei duas frases bestas e simples. Aguentei a guerra. Percebe que aqui tem um GU e aqui também tem um GU. Agora, eu pergunto para você, nas duas ocasiões em que houve G1, nas duas, o U teve pronúncia? Você está falando U aqui? Sim. Aguentei a guerra. Se esse U tem pronúncia, ele produziu um som próprio. Ele não vai ser um dígrafo, porque o que é dígrafo? Duas letras para um som. Agora, na palavra guerra, você está pronunciando U? Você não está falando guerra, você diz guerra. Como esse U não teve pronúncia, agora é sucesso. Esse G e U, eles sim vão formar um dígrafo. Para que seja um dígrafo nesse GU, o U não pode ter pronúncia. Por quê? Ele tendo pronúncia, como aconteceu aqui, vai ser o que a gente vai estudar ainda na aula de hoje, que é um ditongo. O que é ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. Você teve o U e teve o E. Como esse U teve pronúncia, ele é uma vogal. Esse U não teve pronúncia, então ele é dígrafo. Tá clareando? Vou te dar mais um exemplo. Olha só. Queria R$50. QU e QU. Para que esse QU seja um dígrafo, ele não vai poder ter som. Para que ele seja dígrafo, para que ele seja dígrafo, o U não pode ter pronúncia. Se esse U tiver pronúncia, ele vai ter uma outra classificação. Presta atenção. Aqui o U foi pronunciado? Você está dizendo queria? Não, você diz queria. Como esse U não teve som, aqui nós temos um dígrafo. Agora, quando você fala R$50, você pronuncia o U? Sim, você não fala R$50, você diz R$50. Como ele foi pronunciado, vai ser aquele ditongo, vão ser duas vogais. Aqui são duas vogais, porque o U tem pronúncia. Aqui não são duas vogais, porque esse U não teve pronúncia. Foi o que aconteceu na palavra queijo. Esse U não tem som.
Se fizesse aquela transcrição fonética que nós conversamos, seria isso daqui. Queijo. E você teria E e I, ou seja, aqui é um ditongo. É muito maluco para o aluno que não estuda fonética e fonologia, né? Ele olhar e imaginar que queijo, na verdade, é ditongo e não tritongo. Um aluno normal que não estuda essa matéria olharia e falaria, ó, isso aqui é tritongo. Não, isso daqui é ditongo. Por que é ditongo? Porque esse U não teve pronúncia. O que nós estamos estudando é fonética e fonologia. Fonologia, o que interessa é o som. Como esse U não teve som, não existe essa vogal U. O que existe é o dígrafo QU. Tudo bem? Ou seja, voltando para a gente fechar, dígrafo consonantal é quando QU ou GU, perdão, GU e QU só vão ser dígrafos se o U não for pronunciado. Então, somente se esse U não for pronunciado. Tudo bem? Vimos então o dígrafo consonantal, mas existe mais um tipo de dígrafo. Vamos a ele agora. Vimos então o que é dígrafo consonantal. Agora eu preciso muito da sua atenção, concentra muito, para você entender o que é o dígrafo vocálico. Via de regra, a teoria é bastante simples, tá? Dígrafo, 2 letras para um som. Vocálico é porque vão ser 2 letras para um som de vogal. Só que aqui o dígrafo vocálico ele tem uma especificidade. Ele é muito específico. Como assim? Quando que vai ocorrer o dígrafo vocálico? Anote. Quando M ou N estiverem no fim de sílaba. Professor, eu não me entendi. Presta bem atenção. Para você entender melhor esse conceito aqui, eu vou fazer para você algumas perguntas. E olha que legal como que você acha que sabe fonética. Concentra. Pergunto para você, quantas vogais existem na língua portuguesa? 12. Professor, para de ser besta. São 5, são 12. Professor, são 5, são 12. Na língua portuguesa nós temos 12 vogais. Professor, como assim? Bem, você imagina que você tem A, E ou E. Qual que é correto? E ou E? As duas formas são corretas. Você tem o A, o E fechado e o E aberto. Foneticamente, A, E, I, O fechado, O aberto, e U. A, E, I, O e U. Você fala, professor, aí, ó, 7 vogais, são 12 vogais. Professor, de onde você está tirando isso? Além dessas 7 vogais aqui, todas as vogais na língua portuguesa, elas admitem um som nasalizado. E o que seria uma nasalização? É quando você pronuncia uma vogal com som nasal. Todas as vogais da língua portuguesa são pronunciadas de forma nasal. Existe o in, on. E o que nós estamos estudando? Que fonética é cada distinção mínima de som. É como que o som pode fazer uma mudança mínima de uma letra para outra, de uma palavra para outra. Professor, como assim? Presta bem atenção. A palavra tampa tem quantas sílabas? Bem, 2 sílabas. Tampa. Aí vamos lá. Quantas letras tem na palavra tampa? Fácil, é só contar. Tampa tem 5 letras. Muito bem, são 5 letras. Agora eu pergunto para você, são 5 fonemas? O que nós estamos estudando sobre dígrafo vocálico? Que quando a letra M ou N estiver no fim de sílaba, essa letra M ou N não vai ter um som próprio. Ela tão somente vai nasalizar a vogal anterior. Pessoal, olha só, esse M que está aqui, ele não tem um som próprio. A única função dele é tornar a vogal anterior com som nasal. É como se você transcrevesse isso daqui, ó. Tampa. E presta atenção, se você não nasaliza esse A, você teria qual a palavra? Tapa. Uma coisa é tapa, outra coisa é tampa. Percebe? Uma coisa é falar, ó, meu querido aluno, eu quero te dar uma tampa. Legal. Meu aluno, eu quero te dar um tapa, é outra coisa. Então, tampa e tapa são conceitos diferentes. E a única diferença é que esse A está nasalizado e esse A não está nasalizado. E quem foi que nasalizou? Quem tornou esse A um som nasal?
o M no final de sílaba. Mais uma vez, M ou N no final de sílaba não produz som próprio. Esse M ou N no final de sílaba tão somente deixa a vogal anterior com som nasal. Tá entendendo? Olha só. Pega a palavra pente. Novamente, 2 sílabas. Pente. Agora, percebe que aqui terminou com a letra N. A letra N no final de sílaba não tem som próprio. Só serve para deixar a vogal anterior com som nasal. Pente. Uma coisa é pente, outra coisa é pet. Então, mais uma vez, esse N no final de sílaba não teve som próprio. Só tornou a vogal anterior com som nasal. Logo, aqui são 3 letras, porém só 2 fonemas. O P e o IN, que o E é o som nasalizado aqui. Logo, você teve também 5 letras e, igual ao anterior, 4 fonemas. Tudo bem? Olha a palavra limpo. Limpo também são 5 letras. Quantas sílabas tem a palavra limpo? 2 sílabas. E percebe que esse M está no final de uma sílaba. O M no final de sílaba não tem som próprio. Ele vai só tornar a sílaba anterior um som nasal. É como se fizesse isso daqui, ó. Limpo. Agora, presta atenção. Uma coisa seria som nasal, limpo. Se você tira esse M, você tem com a palavra lipo. Uma coisa é limpo, outra coisa é lipo. Chega a esposa, meu amor, eu quero uma lipo. É uma coisa. Meu amor, eu quero tudo limpo. É outra coisa. Limpo, esse I com som nasal tem um significado que, se você tira a nasalização, tem outro significado. M no final de sílaba não é som próprio, ele vai só nasalizar a vogal anterior. Logo aqui foram então 2 fonemas e aqui mais 2 fonemas. Mais uma vez, a palavra sombra. Quantas sílabas? Sombra. O M no final de uma sílaba não tem som próprio. Esse M só nasaliza. Uma coisa é a palavra sombra, outra coisa é a palavra sobra. Logo, aqui vão ser 6 letras, porém 5 fonemas. E a mesma coisa a palavra algum, que você tem aqui 2 sílabas também. O está no final de sílaba, está só nasalizando esse U, algum. Uma coisa é algum, outra coisa é algo. Algo quer dizer uma coisa, algum tem outro significado. Você teve então aqui 5 letras, porém 4 fonemas. Para que nós fechemos então essa nossa segunda aula, o que é o tal do dígrafo vocálico? Dígrafo vocálico é quando necessariamente a vogal vai ter um som nasal, em, on, e você tem um som nasal por quê? Porque a letra M ou N estará no final da sílaba. Tudo bem? Encerramos então a nossa segunda aula. Na nossa última aula nós vamos falar então sobre sílaba, sobre encontro consonantal e fazer os exercícios também. Um abraço imenso, até a próxima aula.